Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aí, para quem não me conhece, eu sou o Hélio Santana, tá? O nome do meu canal é Desmontando os Mitos e é o que eu vou fazer, tá? Vou pegar a própria Bíblia para desmontar ela mesma, tá ok? Provando que isso aqui não tem nada não tem Deus algum aqui. São palavras de homem enganadores, né? A gente tem lá o Talibã lá, né? Foram esses homens aí que criaram o Deus que está aqui dentro da Bíblia, tá? Então vamos lá. Olha, os cristãos aí, né? Os desonestos cristãos, né? Os hipócritas cristãos, né? Eles possuem aquela coisa de querer descontextualizar todo o Velho Testamento para afirmar, olha, tá vendo, isso aqui eu já predizia lá no Velho Testamento, tá acontecendo agora aqui em Jesus, né? Tanto é que eles costumam pegar até Isaías, né, 53, para falar que Isaías 53 aqui estava falando de Jesus, o Messias, etc. Eu vou deixar provado agora aqui, provado, biblicamente, que Isaías 53 não tem nada a ver com Jesus. Isaías 53 tem a ver com o povo de Israel, tá? O servo aqui de Isaías 53 não é Jesus nenhum, tá ok? O servo aqui é o povo de Israel. Vou ler duas Bíblias aqui, praticamente quase simultaneamente, para vocês entenderem o seguinte. Todas essas versões bíblicas que nós temos aí, né, que não é traduzida direta do hebraico para o português, o que acontece com elas? A maioria delas são editadas por quem? Por cristãos. O que eles vão fazer nas edições? Eles vão mudar, sempre fizeram isso, não vou deixar de fazer, né? Eles vão mudar ali palavras, ali, às vezes coisas, uns pormenores que talvez vocês não vão nem tentar, mas isso aí acho que não tem nada a ver. Não, tem sim, é de suma importância. Quando você tira algo, sabe, dos textos originais ali, e você modifica para outra coisa, muda totalmente o conceito, né? E é isso justamente o que os desonestos cristãos, editores aqui dessa safadeza toda aqui fazem, tá? Eu vou provar isso aqui usando também aqui a Bíblia do hebraico, tá? Para o português, que é essa Bíblia aqui que eu vou estar falando com vocês aqui, tá ok? Então vamos lá, eu vou fazer uma comparação aqui de Isaías 53, o vídeo vai ficar longo hoje, mas não tem como fazer ele menor, porque eu vou ter que ler muito aqui. Simbora galera, ó, se você tiver uma Bíblia também, acompanhe comigo aqui, tá ok? Para não pensar, porra, mas isso aí não está escrito na minha Bíblia e tal. Talvez em sua Bíblia vai estar escrito uma outra situação. Tá? Por isso que eu quero fazer sempre comparação com essa aqui, do hebraico direto para o português. Vamos lá então começar? Isaías 53, vamos analisar aqui, tá legal? Versículo por versículo aqui, tá? Ó, Isaías 53. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Versículo 1, vamos agora aqui, ó, tá? Do hebraico para o português, tá? Quem teria acreditado no que nós ouvimos, e para quem foi revelada a ação do Eterno? Por que o povo de Israel brotou como planta tenra e como raiz em terra seca? Olha só agora, tá? Vocês vão observar o seguinte aqui. O versículo 2 de uma outra Bíblia qualquer tá assim, ó. Versículo 53. Pois o Senhor quis que o seu servo, versículo 2, tá? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. O seu servo. Olha agora o versículo 2 da Bíblia do hebraico para o português. Porque o povo de Israel brotou como planta. O povo de Israel. Em outras Bíblias está o seu servo. Vocês estão entendendo? Por que tiraram o povo de Israel aqui, nas tradições da Bíblia? Porque os tradutores não querem admitir que Isaías 53 fala sobre o povo de Israel. Então eles mudam o povo de Israel para o seu servo. Para acharem o quê? Que o servo aí, no caso, é o tal Jesus lá. Olha a cachorrada como é grande. Tá? E vamos continuar aqui. Aí aqui continua o seguinte, versículo 2 ainda. De uma outra Bíblia qualquer aqui, tá? Ele não era bonito, nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse, tentando colocar que isso aqui era Jesus. Agora aqui na Bíblia hebraica, não tinha nem forma nem beleza, era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria?
Aqui está quase igual, né? Vamos continuando aqui. Quem eu apreciaria? Agora o versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Agora, como está aqui no versículo 3. Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma. Jesus algum dia ficou doente? Jesus algum dia ficou enfermo? Tem alguma passagem no Novo Testamento que fala que Jesus ficou enfermo? Não. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Acordem para a realidade. Como alguém de quem se esconde nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Aí o versículo 4 de uma Bíblia qualquer vai estar da seguinte maneira. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Agora vamos ver aqui no versículo 4 aqui da Bíblia hebraica. Na verdade, eram os nossos sofrimentos que Israel suportava. Olha aí, está deixando bem claro aqui. Eram os nossos sofrimentos que Israel suportava. Por que os cristãos tiram Israel aqui e não colocam Israel no versículo 4? Por que eles fazem isso? Para não deixar claro que o contexto do Isaías 53 estava assim, falando sobre o povo de Israel. Vocês estão entendendo? Eles tiram, cara, é absurdo. É muita desonestidade, cara. Esses caras são filhos da puta, cara. Pior os idiotas que acreditam nessa merda toda, cara. A lavagem cerebral é tão grande que os caras nem para investigar, sabe, cara? Os caras nem falam assim, pô, isso não pode ser verdade, eu vou investigar. Sabe por que as pessoas não querem investigar? Elas têm medo, cara. Elas sabem que se elas forem investigar a fundo mesmo, a fé delas é pra casa do caralho, cara. Porque isso aqui tudo é uma mentira fudida, filha da puta, mano. Continuando aqui, dá ódio sim, cara. Cara, eu tenho ódio da mentira. Se você não tem ódio da mentira, é porque tem um filho da puta, cara. Não tem como não ficar embasbacado com tanta sacanagem, meu. Aí continua aqui. Na verdade, eram os nossos sofrimentos que Israel suportava e as dores que os oprimiam, mas nós os considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus, né? Israel sempre foi golpeado por Deus aqui. A própria Bíblia fala isso. Né? Quando Deus chegava lá e mandava outras nações irem para Israel e massacrar Israel lá, porque eles sabiam que o povo estava pecando. Né? A Bíblia está cheia de relatos sobre isso aí. Isso aqui não é mistério nenhum. Aí, continuando aqui, o versículo 5 aqui, de uma Bíblia qualquer, tá? Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, tá? No versículo 5 aqui, ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para todo nosso benefício e através do seu exílio, quem ficou exilado aqui? Jesus ou o povo de Israel? Estão entendendo a sacanagem aqui? E através de nosso exílio, fomos curados. Eles tiram aqui, ó, o exílio. Porque Jesus nunca foi exilado. Quem foi exilado aqui? O povo de Israel. Então, todo o contexto aqui de Isaías 53 é sobre a nação de Israel. Tá? O escravo aqui é a nação de Israel. Aí, versículo 6 aqui. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdidos. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, numa Bíblia qualquer, o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Vamos ler agora o versículo 6 da Bíblia hebraica. Versículo 6. Todos nós, como ovelhas sem pastor, nos desencaminhamos. Cada qual voltou-se para o seu caminho. E somente sobre Israel... E somente sobre Israel fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Vocês estão entendendo? É totalmente diferente. Toda hora aqui, as Bíblias aqui são traduzidas por cristãos, né? Falsários. Eles tiram Israel rapidinho aqui, que é para não deixar claro que o contexto está falando sobre o povo de Israel. Cara, a pilantragem é muita filha da puta aqui. Aí continuando aqui, o versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Olha só, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse
uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando constam a sua lã. Esse aqui é o versículo 7. Aconteceu isso com Jesus? Não. Observem bem o texto. Ele foi maltratado, mas aguentou humildemente e não disse uma só palavra, não disse um caralho. A própria Bíblia relata lá que quando estava lá pendurado na cruz, lá, o que ele falou? Ó pai, por que me abandonaste? Se tivesse falando de Jesus aqui, né, que ele aguentou tudo e ficou calado, ele não teria falado isso lá, não é isso que os evangelhos relatam? Então ele não ficou calado, do contrário, ele ainda estava achando que o pai dele lá, né, o suposto pai dele estava lá, abandonando ele. Isso é sofrer calado? Lógico que não, cara. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus nenhum, gente. Acordam para a realidade. Vamos ler aqui o versículo 7 aqui da Bíblia hebraica que fala. Agora aqui, ó, no versículo 7 de uma Bíblia qualquer, fala assim, ó, ele foi maltratado. No versículo 7 aqui, já fala assim, ó, Israel foi oprimido e afligido, mas calou e não se pronunciou. Como cordeiro que é levado para a matança e como ovelha que fica muda, antes seus tosquiadores não abriu a boca. Então aqui já na Bíblia hebraica não está falando aqui, ó, ele foi maltratado. Não, fala claramente, Israel foi maltratado. Olha a sacanagem até onde vai. Agora aqui, ó, 8. Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que iria acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados do nosso povo. Uma Bíblia qualquer. Agora vamos ver aqui, ler o versículo 9 da Bíblia hebraica. E seu túmulo, 9. E seu túmulo, 9, 8. Foi condenado a... 8, né? Foi preso... versículo 8, desculpa, versículo 8 de uma Bíblia qualquer. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados. Agora, vamos ver aqui o versículo 8, o que ele fala. Com opressão e juízo, iníquo foi aprisionado. Acaso alguém argumentou para com sua geração? Israel foi exilado da terra dos vivos. Israel, presta atenção de novo. Israel foi exilado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo e por isso recebeu esse duro golpe. Olha a sacanagem, né? Vou ler de novo. Ó, no versículo 8 de uma Bíblia qualquer, não fala que foi Israel que foi preso e condenado. Eles omitiram aqui o termo Israel. Versículo 8, de novo, de uma Bíblia qualquer. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Versículo 8 da Bíblia aqui, do hebraico aqui. Com opressão e juízo, iníquo foi aprisionado. Caso alguém das nações argumentou para com sua geração. Israel foi exilado da terra dos vivos. Israel foi exilado da terra dos vivos. Aqui já fala assim numa Bíblia qualquer. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Então o que acontece? Eles tiram Israel, né, e colocam ele. Para dar a entender o que? Tá vendo? Esse ele aqui que está falando é Jesus. Não, é mentira. A Bíblia hebraica fala que é Israel mesmo. Israel foi exilado da terra dos vivos. Cara, é muita sacanagem. É muita pilantragem, cara. Agora, detalhe, se eles fazem isso hoje em dia... Com toda a edição que a gente tem aí, que dá pra gente, né, ir lá e comparar. Imagina, cara, o que esses caras não faziam antes de existir uma edição, na época que tudo era copiado ali, só na base da tinta ali e da pena. Cara, acreditar que essa bosta desse livro aqui, cara, é um livro inspirado e que tudo que tá aqui ainda é a palavra inerrante de um Deus. Ah, cara, porra, tu tem que ser burro pra caralho, velho. Agora aqui continuando, versículo 10, ó. O Senhor Deus diz, O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso a terra, uma vida longa e verá os seus descendentes. Olha só, vou ler de novo. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo. Deus quis maltratar Jesus? Será que o contexto aqui de Isaías 53 está falando sobre Jesus? Por acaso Deus quis maltratar? Então é isso que você está falando? Então Deus quis maltratar Jesus? Vamos lá. Eu quis maltratá-lo,
quis fazê-lo sofrer. Aí vem aqui, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Agora, Jesus ofereceu a sua vida? Não, o próprio Novo Testamento fala que não é que Jesus não veio por ele mesmo. Ó, abram sua Bíblia aí, João, Novo Testamento, tá? João, capítulo 6, versículo 38. Olha, isso aqui são palavras, segundo o narrador aqui, que foram saídas direto da boca de Jesus. Ó, pois eu desci do céu não para realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui, supostamente, aqui é como se fosse o próprio Jesus falando, olha, gente, eu não vim aqui por minha vontade, não. Por mim mesmo, eu quero que vocês se fodam. Eu vim aqui para realizar a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus não veio aqui para tirar o pecado das pessoas por ele mesmo. É a própria Bíblia que está falando. João 6,38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se aqui no 53 estivesse falando de Jesus, como que ia estar escrito isso aqui? Ó? O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício. Só que ele não quis, ele não ofereceu a vida dele. Ele mesmo está falando aqui, ó, não foi por minha vontade. Foi pela vontade do meu Pai. Por mim mesmo eu nem desceria, tipo isso. Por mim mesmo eu nem desceria a terra. Tá aqui, cara, tá tudo na Bíblia, eu não invento nada. Continuando aqui, vamos ler agora o versículo 10 aqui, como é que tá aqui da Bíblia aqui, tá? Versículo 10, tá. Detalhe, versículo 9, estou esquecendo do versículo 9 aqui, ó. Versículo 9 tá o seguinte, e seu túmulo foi feito entre os dois malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, nem houve mentira de sua boca. Como não houve mentira de sua boca? Tu acha que se tivesse aqui falando de Jesus aqui, tu acha que ia ter isso aqui e nem houve mentira de sua boca? Porque o Novo Testamento afirma categoricamente que Jesus mentiu pra caralho. Porra, Jesus mentiu pra caralho, gente. Basta ler a Bíblia, tá tudo na Bíblia. Ó, vou ler a Bíblia pra vocês aqui, tá? Vamos lá ver se Jesus mente pra caralho ou não? Vamos fazer o seguinte, ó. Abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, Mateus capítulo 12, versículo 40. Olha aqui que suposto Jesus falou aqui, segundo Mateus, né? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, prestem bem isso, 3 dias e 3 noites. Não está falando que ficou 3 dias e 2 noites. Não, 3 dias e 2 noites, tá? Prestem bem atenção nessa narrativa. É nos pormenores aqui que a gente pega toda a sacanagem, a falcatrua bíblica aqui. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, enterrado. 3 dias e 3 noites. O problema é que é o seguinte, isso é uma mentira. Se algum Jesus existiu, ele está mentindo. Porque quando a gente vai aqui em João 19, no versículo 20, está escrito o seguinte, ó, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de madrugada, ainda é de madrugada aqui, não tinha nem clareado ainda o dia, não era nem domingo de manhã aqui, ó. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo. Ou seja, se o cara foi enterrado numa sexta-feira à tarde e ele ressurgiu, renasceu, ressuscitou, a puta que eu pariu que vocês quiserem inventar aí, bem no dominguinho de manhã, como que ele ficou 3 dias e 3 noites enterrada? A conta não fecha, a conta não bate. Nós temos aí então a sexta-feira, a noite da sexta-feira, que possivelmente ele poderia ter ficado embaixo da terra, né, no seio da terra, em outras tradições. Então nós temos aí a noite de sexta e a noite de sábado. Nós não temos a terceira noite, que seria a noite de domingo, porque João fala que foi ressuscitado de manhãzinha ainda era escuro.
na madrugada de sábado para domingo. Cadê a terceira noite, gente? Como que um cara que não mente fala que ele ia ficar 3 dias e 3 noites, porém só fica 2 noites? Aí vai vir o cristão salafrário, né? Cristão idiota, cristão hipócrita do caralho, mentiroso, safado, imundo, e vai vir com essas desculpinhas que vocês têm aí, né? Não, ele tem que ver que naquela época lá, eles contavam os dias diferente, a analogia que eles tinham entre dias, é mentira, cara, vão tomar no cu de vocês. A própria Bíblia não dá respaldo pro que vocês falam. Vamos lá, vamos ler Gênesis. Gênesis 1, versículo 5. Vamos ver o que a própria Bíblia fala do conceito que os judeus tinham sobre dia e noite, tá? Gênesis 1, versículo 5. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. Acabou, cara. Os dias eram contados assim, sim. Se tá dia, é dia, se tá escuro, é noite. Então não vem com essa puta dessa falácia vir falar pra mim, não, porque eu estudo essa merda mais do que você, cara. E eu pego aqui os pormenores pra te refutar, pra te colocar no teu lugar. O teu lugar é de desonesto, cara, hipócrita. A tua crença pra você, tu quer passar a tua crença como a maior verdade do mundo. E pra isso você usa de hipocrisia e de desonestidade. Mas pra cima de quem estuda essa merda aqui, meu amigo, tu não engana não, parceiro. Tu vai enganar tuas ovelhinhas, né? Né, seu pastor imundo? As tuas ovelhinhas tu engana, né? São chucras, ó, já são consideradas ovelhas, ou seja, animal. Animal não pensa, animal é irracional, né? E eles ainda têm orgulho de ser chamado animal, para tu ver como a lavagem cerebral foi concluída com 100% de eficácia, né? O ser humano ter orgulho de ser chamado de animal, meu amigo, porque a lavagem cerebral foi 100% concluída aí. Mas voltando aqui, né? Então a gente vê que Jesus realmente ele mente, né? Mente descaradamente aqui. Porra, ele falou que eu olha aqui, ó, segundo a Bíblia aqui, o tal lá de Jesus fala o seguinte, que o grão de mostarda é o menor grão que existe. Nós sabemos que isso é uma mentira. Vamos lá ler o que a Bíblia tem que falar sobre o grão aqui? Vamos lá, vamos ver se a gente aqui. Antes, deixa eu só falar outra mentira aqui que o Jesus falou aqui. Então não pode ser esse cara aqui que está falando que não saiu mentira da boca dele, tá? Se vocês abrirem sua Bíblia aí no livro de Mateus, versículo 28, olha só o que o suposto Jesus falou ali, né? Para aquela galerinha ali, né? Em verdade, ainda está falando que é verdade. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Ele está falando para aquelas pessoas ali, que aquelas pessoas, muito delas ali, não iam morrer antes de ver a volta de Jesus. E aí? Aquelas pessoas já morreram há 2000 anos atrás. Jesus nunca voltou. Filhos da puta, hipócritas, falam assim, não, Hélio, mas tem que ver que essa volta que ele está falando não é a volta que ainda vai vir, né? Ele só quis dizer que é quando ele de novo apareceu para os seus discípulos. Mentira! E eu vou provar por que é mentira. Porque aqui ele fala aqui, ó, ele veio do seu reino. Só que, no caso aqui, ele não veio do reino dele. Ou o reino dele é as trevas. Porque, segundo a Bíblia aqui, ele acabou de ressuscitar e ele estava onde? No seio da terra, ele estava enterrado. Ele acabou, né, de ser ali, de sair do seio da terra. A Madalena não foi lá ver o túmulo, não tinha mais ninguém lá. Então, da onde ele veio? Veio do túmulo. Então, o reino dele é o túmulo? É isso? Você está falando para mim, então, que, olha, nessa passagem aí é porque ele veio do reino dele. O reino dele é o túmulo? Porque ele acabou de vir do túmulo quando falou isso daqui. Então, o reino, então é isso aí. O reino de Jesus é o túmulo. O reino de Jesus é o seio da terra. Cara, quem tira o contexto aqui da Bíblia é vocês, não somos nós. Ele foi mentiroso sim, quando fala que é o seguinte, em verdade vos digo que há muitos que aqui se encontram, ele falando isso para aquela galerinha lá, que existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Mas, cara, todo mundo sabe que isso aqui, quando ele fala vir em seu reino, quer dizer quando ele voltar mesmo, do seu reino. Então não venham com essas desculpas. Mente pra caralho, mente muito, e não é pouco não. Vamos lá, outra coisa aqui, vamos falar outra coisa aqui, rapidinho aqui, vamos lá. Reclamou, vamos pegar outra mentira. Eu estava falando sobre a cerca do grão de mostarda, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa agora, rápida, vocês vão ver que existe uma coisa chamada grão, esse grão chama-se tef.
TEFF. Esse grão ele é cultivado no continente africano. Esse grão, sim, é o menor grão do mundo. Chama-se TEF. Pesquisem isso. Pesquisem sobre o grão TEF. Agora, como que um suposto ser onisciente, criador de todas as coisas, não iria saber que o grão de mostarda não é o menor grão? Aí o hipócrita, vagabundo, vai falar assim, mas tu tem que ver que não é que ele estava falando que era o menor grão. Ele só estava falando, fazendo uma parábola. Mentira, porque se fosse só uma parábola, ele não precisaria falar que o grão de mostarda é o menor grão que existe na terra. Ele poderia simplesmente falar o seguinte, olha, o grão de mostarda, por mais que ele seja pequeno, entenderam a diferença? Mas não afirmar categoricamente que era o grão menor que existe na terra. É mentiroso. É mentiroso, tá? Então, vamos continuando aqui, só para vocês entenderem o raciocínio. Versículo 11 agora, já está até quase terminando. Depois de tanto sofrimento, Bíblia comum aqui, tá? Versículo 11 de Isaías 53. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa de sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Agora vamos ver aqui o que o versículo 11 da Bíblia hebraica fala, tá? Vamos ver aqui, versículo 11. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento de sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Aí, versículo 12, aqui para terminar, né, o 53. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Agora vamos ler aqui o versículo 12 da Bíblia hebraica, tá? Versículo 12. Por isso, das nações separarei para ele uma porção, e entre os poderosos receberá despojo, porque expôs sua alma à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. Então repare aqui que no versículo 12, por isso das nações separarei para ele uma porção, e entre os poderosos receberá despojo. Jesus vai receber despojo? Jesus vai receber despojo de alguma nação, de algum rei? Não faz sentido, gente. Acorda para a realidade. Isso aqui não tem nada a ver, não. Outra coisa, é sábio que é o seguinte, o Messias aqui, ele tinha que ser da casta do rei Davi. Todo mundo sabe disso. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus é da casta de Davi? Jesus não é da casta de Davi, sabe por quê? O Novo Testamento, né, criou uma historinha lá, que esse Jesus aí era filho de Maria com a porra do Espírito Santo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Maria é da casta de Davi? Não. E mesmo que fosse, não ia poder ser da casta, porque essa casta aqui, ela é patriarcal. Ou seja, ele tinha que ser filho legítimo de Davi, tá? De homem, não de mulher. Então mesmo, e não Maria não é da casta de Davi. A Bíblia em nenhum momento afirma que Maria é da casta de Davi. E mesmo que fosse, ela é mulher, ela é feminina. Então o que acontece? Mulher aqui é objeto, não vale porra nenhuma na Bíblia, tá? O sistema de casta era patriarcal, tá? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se ele não é filho de José, mas sim do Espírito Santo, vai vir outra pergunta. O Espírito Santo é da casta de Davi? Não. Então Jesus não é da casta de Davi. Se não é da casta de Davi, não segue os requisitos da Torá para ser o Messias. Outra coisa aqui, não sou eu que estou falando. De novo, é a própria Bíblia que está falando, não sou eu, tá? Segundo a Bíblia aqui, o próprio Jesus afirma categoricamente que não é filho de Davi. Olha lá, Mateus 22, versículo 41. Olha só o que está escrito aqui, acompanhe comigo aqui. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, Jesus perguntando para os fariseus, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho?
Ou seja, Jesus está perguntando: o que vocês pensam de Cristo, né? De quem Cristo, de quem o Messias é filho? Aí, os fariseus lhe responderam: de Davi. Aí agora Jesus vai falar o seguinte para eles, ó. E Jesus perguntou, agora Jesus vai perguntar de novo para eles: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Vocês estão entendendo? Ou seja, se Jesus fosse filho de Davi, e Jesus é Deus, como que Davi chama Deus de Senhor? Se Jesus fosse Deus e fosse o Messias, Davi não ia chamá-lo de Senhor. Acordem para a realidade. O versículo é muito claro. O versículo é muito claro. Jesus mesmo está falando: eu não sou filho de Davi. Porque como poderia um pai chamar o filho de Senhor? É essa a exclamação que ele está fazendo. Acompanha comigo lá, Mateus 22, 41 até o 43. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. Por quê? Porque eles esperavam, né? Até hoje os judeus esperam que o Messias, ele tem que ser filho de Davi, ou seja, ele tem que ser da casta do rei Davi. Ele tem que ser filho legítimo de alguém que seja da casta de Davi. A Bíblia até tentou colocar o suposto José como sendo ali da família, né? Quando você vai pegar as descendências ali, a